porque é talvez importante, porque eu comecei a pensar o que significa fé. Basicamente, fé é confiança, pero com câmbio. Em primeiro lugar, confiança, creio que muitos não sabem o que é confiança, porque às vezes uma pessoa diz, não confias em mim? Como eu vou confiar em ti se nunca te vi fazendo isso? Já? Se não sei se sabes assim. Entende? Se a confiança, por exemplo, eu confio em Edgar em termos de computador, mas se Edgar disse que vai ser uma lasanha, Ora, se Manuel disse que vai ser uma lasanha, aí se confia. Tá? Por quê? Porque confiança é confiança. Que é um fiador? É uma fiança, certo? O fiador é o que garantiza que sim vai funcionar. Então, cuidado, porque às vezes uno confunde confiança com fé. Eu confio solamente em pessoas que deram evidência disso. Senão, não posso confiar. O que tenho é fé. Entende a diferença? Sim? Ou seja, confiança obrigatoriamente é com evidência. Evidência física, eu vi o que a pessoa hizo, ou alguém que eu confio me dijo que essa pessoa sí lo hace bem. Já? Os outro dia vi um chico acá e ele se meteu a hacer lo de internet. Ui, isso nos rollos aí arriba, impressionante, deixou as irmãs todas assustadas. E eu que sou de tecnologia, apesar que abandonei já, quando ele começou a falar, eu me di conta, esse tipo não sabe nada. Não sabia. Ele sabe poner cables e fazer cositas aí, mas não é bueno. Pero confiamos, e por que confiamos? Porque uma pessoa que se sabe del cuento de lo que estamos haciendo arriba del estudio, dijo, essa pessoa é boa. Então, confiamos em ele. Então, às vezes, a confiança não funciona. De la mesma forma, a fé também tem seus problemas. Porque a fé é quando eu confio em el potencial, em las possibilidades de. Então, quando alguém diz, eu confio que tudo vai sair bem contigo, não confias, tens fé. Confianças que há evidência. Está bem? Para que comecem a cambiar também o vocabulário, porque são virtudes diferentes, a energia é distinta. Se tu usas confiança quando era fé, vas a decepcionar-te se a pessoa não cumpre com isso. Entende? Ora, se eu uso fé quando necessito confiança, pois a fé é algo muito mais allá. Tenho fé no potencial disso. A fé é em lo invisível, lo intangível. Já? Essa é a primeira coisa. Então, como eu sei que tenho fé? Porque fé, se as virtudes são invisíveis, e fé é crer em lo invisível. Então, é a virtude invisível que crê em lo invisível. Então, como eu sei que tenho fé? O que Eric disse outro dia, não, Mohini, será que alguém pode ter uma fé grande, uma fé chiquita, uma fé mediana? Já? E Mohini disse, não, a fé é em porcentagem. Ou seja, eu tenho fé em essa. Falava, não, de los 3 tipos de fé. Em algumas moles se pode estender a 4 tipos de fé, que é a fé em uno, que deveria ser a primeira. Então, fé em mim mesmo não é a fé de que eu posso fazer tal coisa. É a fé em meu potencial. Então, eu me puse a fazer eu cozinhei algo durante a reunião nacional. Já? E havia 2 retos. Primeiro, nunca havia cozinhado isso em minha vida. Segundo, há os veganos. Então, eu queria hacer algo para que os veganos pudieran comer, porque implicava queijo. E foi interessante, porque, especialmente a alma que comeu o vegano quedou fascinada com, ou seja, que se funcionou o queijo vegano, os que são veganos, queijo de palmito. Perfeito, funciona. Maravilhoso. Então, o que passa? Então, eu tinha fé em mim potencial, porque era a minha comida favorita, quando eu era adolescente. Então, eu vi cozinhar, eu sei como se faz. Eu tenho fé no potencial. Já? Você não tinha confiança. Gladys tuvo fé em mim. Não tuvo confiança tampouco. Nunca me viu hacer dessa comida. Então, fé. Isso é fé. Primeiro, fé em uno. Segundo, fé em baba. Esse ponto vamos a tocar mais tarde. Terceiro, é fé no drama. Fé no drama é fé em todas as situações que estão passando. Não? Na alma de Brasil dizia, que horror, que violência, um drama, não?
Mientras mi hermana Loki, que es Loki, decía, bueno, sí, pero ella estaba tranquila. Entonces también hay que tener fe en el drama, que todo lo que está pasando tiene su razón de ser. Y también fe en el drama implica fe en la familia Loki. Por eso yo decía que puede ser varios tipos de fe. Y por último, la fe en los Brahmins, en la familia Brahmin. Que los Brahmins somos dioses. Somos dioses. Pero mientras te tornas una diosa, eres odiosa. O sea, así entiendo. O sea, hay un proceso. O sea, no estamos perfectos. ¿Sí? Se trata de imaginar una estatua de un ángel sin cabeza. De hecho, hay una película de terror que muestra a la Virgen María sin cabeza. Es una de las imágenes asustadoras. Pero así es una estatua, ¿no? Van poniendo las partes. Pero tengo que tener fe que esa alma, apesar de que hoy uno ve y dice, que nada, pero esa alma fue allá en la edad de plata, en la edad de oro, estuvo allá. Y, o sea, es importante eso. Pero ¿cómo yo sé que tengo fe? Por dos virtudes. Una, que Didi mencionaba, y yo también mencionaba en el punto, libre de preocupación. Yo no conozco muchas almas libres de preocupación en el mundo brahmo. En el mundo Loki, que yo creo que no conozco a nadie. Pero en el mundo Brahmin, aquí en Colombia, nadie, no conozco a nadie. Todo el mundo tiene preocupación. ¿Ya? Porque hay una cosa que tenemos que entender. Las virtudes pueden ser humanas o pueden ser divinas. La despreocupación humana, eso sí yo conozco muchos. Pero normalmente la despreocupación humana termina siendo descuido, pereza incluso. ¿Ya? La despreocupação humana pode também generar preocupação em outras pessoas. Ou seja, eu recuerdo alguém, não, que tinha que fazer algo super importante, não recuerdo o que era, mas era algo crítico, e hace poquito foi. E essa pessoa estava toda folclórica, ou seja, como que não, ou seja, não, já? O sea, no es, o sea, yo uno miraba y decía, pero esa persona tiene que hacer eso, ¿será que lo va a hacer? No parece muy folclórico, parece muy folclórico, así muy, demasiado leve, ¿no? Entonces, yo me quedé preocupado. Al ver la despreocupación de esa persona, uno se queda preocupado, porque ese es el efecto de las virtudes humanas. Sí, es así, ¿no? Paciencia, o sea, una persona paciente hace que los demás sean impacientes. Si tú eres demasiado dulce, los demás sospechan de ti. Esa es la característica de la virtud humana. Ahora, cuando la despreocupación es divina, y realmente yo digo, creo que solo se me ocurre en la cabeza Charlie Bai. Yo no conozco a ningún otro Brahmin en todo el mundo que tenga esa virtud desarrollada. Charlie Bai sí es el emperador libre de preocupación. Eu não vou à Austrália, tão pouca gente no centro, são centros enormes. O centro principal de Sydney é um edifício, eu creio que seria como esta manzana, mais ou menos, casi, um pouquinho antes, ou seja, não, pero digamos, correria a tienda, um pouquinho mais já. É um centro grande, pero durante o dia, 3 almitas. E ele, né? 4. Não mais. Não mais. Já? Entonces, la de la recepción es de la cocina también, entonces le toca turnarse. Le toca ir, cocinar, volver, ir y volver y todo. Una hermanita dulce de Nepal, muy especial. Y aún así él es tan libre de preocupación. Tan libre de preocupación. ¿Ya? Eso es entregar la responsabilidad de Pablo, porque él es súper responsable. Él desde la mañana, yo estaba en el... Antes ele vivia em um apartamento fora, agora vive no centro. Antes vivia em um apartamento fora. E eu estava nesse apartamento, desde a Meritivela, termina a Meritivela e começa a ser chamados. Todos chamados. Não é muito bueno de internet, todo dele é chamado, chamado. Todo o dia ele está sendo algo, ele não para, literalmente não para. Todo o dia está sendo alguma coisa. Então, não é porque quando há a virtude divina da despreocupação,
significa que eu assumo a responsabilidade, pero entendendo que Baba, essa é a fé em Baba, Baba é quem vai ser que é acidente, pero eu sou quem sou. Ora, qual é a característica del descuidado, que é da outra lado? É descuidado, eu tenho uma responsabilidade, me vou e deixo a responsabilidade abandonada. Ah, não, Baba lo cuida. Ah, alguém assume. Pero isso é descuido, porque em termos kármicos, se eu tenho uma responsabilidade, me vou, aunque me vá ao hospital, tuve um ataque, me fui ao hospital, o karma é tremendo, é enorme, negativo, porque não deixei alguém a cargo. Eu, por exemplo, todas minhas coisas, alguém sabe de onde está. Alguém tem a cargo todos. Todo mundo sabe o que é ser. Tá? Isso é supremamente importante, a diferença, porque é aí onde uno não entende se tenho fé ou não. Porque pode que eu pense que tenha fé e não tenho fé. Tenho café, mas não fé. Porque ser descuidado é, em realidade, a prova de que não há fé. Se eu abandonei uma responsabilidade que foi pequena, foi chiquita, eu tinha que dizer a Laura que tinha que correr um clipe que estava allá no escritório. Se me olvidou, se me passou, isso é descuido. Olvido é descuido. Para isso estão as agendas, papéis. Os olvidos é descuido. Então, se eu me olvidei, isso não é fé de que Laura vai adivinhar que tem um clipe allá. Porque isso é bhakti. Entramos em la fé de la bhakti, la fé ciega. Quando eu creio que alguém magicamente vai assumir as responsabilidades que eu deixei aí. Não, nadie vai assumir magicamente. Termos kármicos, entendam isso. Se eu tenho uma certa responsabilidade e não deixei as coisas claras de como funcionaria a coisa, se eu não estou, então o que vai passar? Se eu abandono essa responsabilidade, que foi 5 minutos, 10 minutos, e outra pessoa assume, eu entrei em karma negativo, porque falhei com Baba. Significa que quando chega o momento da destruição e eu necessite um pedaço de brócolis para comer, não vai haver nada, ou algo relacionado com o que falhei. Essa alma que assumiu a responsabilidade, essa sim ganhou uma fortuna de 10 vezes mais. E eu provavelmente perdi essas 10 vezes mais. Você ganhou de mim. Então, por isso, tenho que ser cuidadoso com o descuido e a diferenciação entre descuido e despreocupação. Por isso, deve haver sempre a verificação interna. Todas minhas responsabilidades, eu las estou cuidando com Baba. E as que não estou cuidando, que passa, porque nada é perfeito, sempre há algo que falha. Então, listo. As que não estou cuidando, como posso volver a tomar, ver como arreglo, ver como hago isso. A segunda virtude que em uma mula Baba menciona, tudo isso vocês podem encontrar em mula, tudo isso está em mula. A segunda virtude é a levedade. Ou seja, que Didi Mohini falava muito sobre Brahma Baba. Brahma Baba era o que tinha mais responsabilidade em toda a Yagya. E às vezes também há um pouco de confusão, porque algumas almas dizem, sim, mas eu tenho muita responsabilidade lógica também, e isso não conta. Infelizmente, não, porque eu deveria dizer, minha responsabilidade lógica é de Baba. Ou seja, o instrumento deveria saber, todo a Yagya deveria saber, então já não é minha responsabilidade, já não é lógica, é de Baba. Então, não conta. E Brahma Baba, ele hizo isso, ele entregou toda a Baba. Incluso quando ele se foi, você sabe, não? Que ele correu a mão de Dadi Kumar, que era a señal, tu agora estás a cargo. Ou seja, ele não deixou suas responsabilidades assim nomás. Não é que ele se foi e magicamente todo se deu. Não. Em realidade, desde, por lo que hablam por aí, desde um ano antes de ele deixar o corpo, já Didi Mamohini já havia assumido todo. Dadi Kumar se havia mudado de Bombay a Madhuban, creio que um mês... não, estava em Bombay todavia. Didi Mamohini, que havia mudado de Delhi a Madhuban, havia assumido todo. Pero ele era muito leve, muito ligeiro. Por quê? Porque ele sabia, Baba lo vai realizar.
Entonces, essa levedad também, a vezes, as pessoas descuidadas, eu conheço muitíssima gente descuidada, são tão leves, vivem riendo-se, sonriendo, ou seja, parecem como niños, não? ¿Ya? Pero quando uno los vê preocupados, oh, el cambio duele. Charlie vai uma sola vez, eu lo vi preocupado, isso há décadas já. Uma sola vez, ele quedou assim, e agora? E isso? Pero foi literalmente como 1 minuto ou 2. E aí já volveu ao seu estado normal. E Charlie tem essa característica, ele é super leve. Não? Ele tem uma enfermidade crônica, ele tem pressão alta, ele tem um montão de problemas, já? Pero, diferente de outros seniors, nadie sente que ele tem esses problemas, já? Ele tem uma característica, ele nunca usa a enfermidade dele para dizer que não pode fazer algo. Os que conhecemos sabemos quando ele não faz algo porque está mal. Pero ele sempre usa outra coisa. Ele diz, não vou poder agora. Será que pode em outro momento? Simplesmente diz isso. E essa ligeireza, essa levedade de Charlie nos hace leves, não? A despreocupação de Charlie nos hace também despreocupados. Eu devo ser cuidadoso com isso, porque se tenho descuido, pensarei que tenho fé, pero não tenho. Já? Não é fé. E estarei entrando em uma conta kármica muito negativa. Porque lá, agora estamos chegando já ao final, você em 10 anos, todos os signos já estão falando que estamos chegando. O Baba dizia, não, que a carretera é larga, que o viaje é largo. Pero bueno, esperamos que em algum momento termine. Uno deve ser muito atento, porque todas essas cositas que são aparentemente pequenas, chiquitas, já? E como disse Mohini, somos família, não? Se alguém não pode cumprir com algo, nós outros hacemos, já? Se a Clemência Ben, por exemplo, a vezes ela pode baixar, a vezes não. Então, claro, hay que cuidá-la. Quando ela não pode baixar, as irmãs têm que cuidar, contestar-lhe, ver como ajudá-la e tudo. Somos família. Pero, lá em termos de lei kármica, lo negativo e lo positivo, se a contabilidade que Baboy dizia, vai estar em forma. Vai estar em forma. O sea, somos família. Pero todo isso vai estar em forma. E eu trato, sempre que eu olvido algo, uma coisa não puedo cumprir, eu trato de fazer algo extra depois, para poder compensar espiritualmente o que falhei no outro. Porque, de lo contrário, não vai funcionar. Tá vendo? Amanhã continuamos sobre fé. Havíamos falado outro dia sobre fé, não? Como funciona, não? De vários aspectos da fé e todo. E que significa fé? Não? Que é confiança, pero sem evidência. Tá? Ou seja, um fiador que te serve de fiador sem que tu pruebes nada. Ou seja, isso seria muito, muito malo, não? Pero isso se chama fé. Tá? Eu tenho fé em algo. Então, me vem a pergunta, como é possível que alguém tenha fé? Já? Por exemplo, os que tomaram vacuna, não? Os que têm um enfoque mais científico, pois um estudou, um investigou e viu por quê, porque a vacuna era boa. Já? Então, não sabia. Mas os que não sabiam, era fé. Os que não tomaram a vacuna por alguma coisa, porque alguém disse, alguém mencionou, outro dia apareceu uma irmã senior aí, pôs mensagem, eu disse, isso é falso. Aí dizia, era um mensagem contra a vacuna, absurdo, isso. Pero sí é fé, não? Ou seja, não tem uma evidência já e, bueno, com isso se maneja. De hecho, o mundo inteiro se maneja assim, certo? Se vas a comprar algo que não conheces, fé. Vas a viajar a um país que não conheces, fé. Ou seja, vas a falar com alguém, a pessoa diz, não hagam tal coisa, é fé. Ou seja, fé está em todas partes, ok? Porque confiança, ou seja, uno pode ter confiança em muito poucas pessoas, porque muito poucas pessoas tu has visto, has ouído, as realmente têm referência. Por isso é importante a referência, não? Eu compro muito em Mercado Livre, por exemplo, coisas para Baba, mas sempre verifico aí os comentários da pessoa, a reputação do vendedor. Não vai comprar assim nomás, já?
Ok, o sea, entonces eso hace com que a confiança aumente e uno necessite fé menos. Porque deveria ser o contrário, já? Deveríamos ter muito mais confiança que fé. Porque a fé exige muita energia do alma, ok? Porque eu estou creyendo em algo que não tem prueba nenhuma. Então eu perguntei para mim mesmo, por quê? Creo que há duas razões. Uma razão é kármica e sanskar. Ou seja, eu tenho fé em Omar, que Omar vai ser tal coisa, que hoje por la noite vai cantar, e vai cantar muito bem. Então eu tenho fé em ele. Nunca lo vi cantando, nunca lo vi haciendo, nunca, nunca, jamás. É só um exemplo, ok? Omar não vai cantar. Só um exemplo. Se cantava, bueno. Bueno, aqui se ela tem confiança, porque é a hija, mas eu tenho fé, porque não te conozco. Entende a distinção? Na maior parte das vezes que alguém diz confio, não é confio, é fé. Já? Entende? Ora, por que vou ter fé? Ela não me havia dito isso antes. Por que vou ter fé? Porque em uma vida passada, ele cantou. Ou seja, em uma vida passada, ou há uma relação kármica aí, que me obriga a crer em essa alma, aún sem ter pruebas. No caso de madres e hijos, é muito mais óbvio. A madre crê que seu filho é um santo, um angelito total e tal, já, pero sem prova nenhuma, ok? Porque há uma relação kármica de outra vida. O problema é, esse é um exemplo interessante que uno pode usar. Quando volvia de Los Angeles a Tijuana, são carreteras super buenas, ¿no? E os carros todos a muita velocidade, pero todos bem ordenados, assim. Não havia trancão, pero sim havia muitos carros, porque era época de Thanksgiving. Então, quando cruzamos a fronteira, os carros começaram a superar um ao outro, começaram a ser umas coisas raríssimas. E a irmã disse, não, é que aqui já é México, fazem o que querem. Então, miren, o mesmo condutor que allá em Estados Unidos obedecia às leis total, essa mesma alma cruzou a fronteira. Então, esse é o problema de ter fé em outras pessoas. Porque tu fé está basada em uma relação kármica. E essa pessoa agora tem outro corpo. De pronto, Omar le gusta cantar, pero os demais não les gusta ouvir, por exemplo. Ok? Ou seja, de pronto a voz não saiu bem. Ok? Na vida passada a voz era excelente. Uno vê, muitos cantantes cantam péssimo. E a gente lhe encanta a música. Eu digo, pero como assim se canta péssimo essa pessoa? Já? Pero provavelmente na vida passada, essa foi a relação, a conexão. Já? E outros, pois, ou seja, têm voz muito bonita, mas não sabem cantar. Porque os karma e sanskar não sempre compaginam em esta vida. Porque não olvidem que eu posso estar saldando uma quanta hora de hace 10 vidas, 5 vidas, 3 vidas. Então, a fé não tem lógica por isso, porque eu estou tendo fé em algo que já não é compatível com a realidade necessariamente. A outra razão da fé é que a fé vem de la concentração que Baba hablado aí, de Mohini deu na classe e tal. Ou seja, quando a mente e o intelecto se unem, essa alma passa a ter fé. Tem lógica, não? Ou seja, eu tenho a experiência e também tenho a teoria, tenho o conhecimento, as duas coisas. Então, tenho fé. Eu sou um científico, tomava vacuna, não? Há um país do mundo onde todo mundo se rehusou a tomar vacuna. Não sei, cada alma já, creio que tuvo Covid como 3 ou 4 vezes. É incrível. A cada rato tinha um Covid. Toda hora tinha um Covid. Porque se não tomaram vacuna, os anticorpos sabemos que não duram muito tempo, não? Duram uns meses. Já. Cada rato. Então, eu falei com um irmão que é médico, já é médico desses que quitam os dentes. E, pois, pero ele é científico, ele estuda e trabalha muito. E ele disse que ele disse a todos para que tomaram vacuna, porque obviamente ele é científico. Ou seja, ele entende exatamente o que é uma vacuna. Ele entende exatamente o efeito da vacuna. E ele estudou também. Ele viu o que passaria com essas vacunas e tudo. Já. Mas não teve muita voz. Não logrou convencê-lo.
Pero ele tinha fé total, por quê? Porque sua mente e seu intelecto estão unidos. E por isso era fácil ter fé. Lo mesmo passa com a fé em la religião, porque alguém crê em coisas que não são claras, ou seja, não são óbvias, já? O sea, por exemplo, a história de Jesus, o nascimento de Jesus. Qualquer pessoa diria, é impossível que Jesus haya nascido em 25 de dezembro. É puro inverno. Quem vai viajar no inverno? O inverno allá neva por essa zona, a vezes neva. ¿Ya? O sea, nadie, é impossível que seja 25 de dezembro. Pero o que passa? Desde niño, essa alma está sendo o quê? A mamá sempre que lhe ha hablado. Que sim, nasceu 25. Que nem de Jesus e tudo isso, já. Então, a mente e o intelecto se unem e isso genera fé. Já. Por isso é tão difícil quem não tem fé ter fé, porque as duas coisas têm que unir-se, não é tão fácil. Então, isso é importante entender que é fé. Para mim, pelo menos, foi uma claridade tremenda, porque isso explica muitas coisas. Explica muito de la decepção que a gente sente no mundo em geral. Os padres se decepcionam com seus filhos porque tinham fé em los hijos e os hijos não cumpriram. Mas não é culpa de los hijos que não cumpriram. ¿Ya? A fé que os padres tinham era sobre o alma, pero em um corpo diferente, onde é isso algo extraordinário que agora não pode ser. ¿Ya? Há a polarização do mundo que é completa. Vocês viram nos Estados Unidos há pouco, não? Um senhor foi condenado a pagar miles de milhões de dólares. Por quê? Porque ele divulgou notícia de que uma das matanças allá em uma escola americana havia sido actuada, será falsa. Imaginem o dolor das famílias de que a gente lhe gritara que era mentiroso, que os filhos estavam vivos todavia, estavam escondidos, eram todos atores. E sabem por quê? Porque eram chicos de bem, eram latinos de bem. Para os americanos é um pouco difícil que um latino seja visto como alguém de um nível alto. ¿Sí? Então, claro, quando eles foram os sobreviventes, não contavam suas histórias, lo hablavam muito bem, eram muito fluentes, eram muito educados. E isso com que a gente sospechara que era todo mentira. Creo que morreram mais de 20 niños, 20 jovens. Pero essa pessoa não era capaz de crer em isso. ¿Ya? Hasta que ele tocou admitir ao público que o que ele falava era mentira, que sí havia habido a matança, pero igual lo processaram e lo condenaram a pagar toda essa plata. Então, esse é o poder da fé ciega. ¿Por qué es ciega? Porque si, digamos, ok, me dicen que la vacuna es buena, o dicen que la vacuna es mala. Yo no creo. Si yo soy una persona sensata, yo investigaría un poquito más. A ver, ok, me dijeron que es buena, no creo. Déjame investigar un poquito más. Pero investigar no es leer el Facebook o ver esas noticias. No, tienes que entrar en páginas de hospitales, páginas científicas e escuchar um pouquinho mais de como funciona. Entender as possíveis negativas, porque sempre há coisas negativas. E por outro lado, igual, ok, dijeron que não é bueno. Eu não creio isso, eu hice esse exercício. Então, eu fui e investiguei um pouquinho de onde sacavam todas essas histórias, de onde venia todos esses cuentos. ¿No? Outro dia alguém me disse que lechuga era buena, era mala para a saúde. Não, lechuga é uma das coisas melhores para a saúde, principalmente de um vegetariano, porque aporta clorofila, que nós não temos muito. E clorofila sim tem seu papel no corpo. Aporta, bueno, fibra, isso sim temos demasiada fibra. Pero aporta certos elementos, vitamina K e vários outros aspectos, que o corpo necessita muito. E o vegetariano, infelizmente, não tem tanto brócolis. Pues. Entre brócolis e lechuga, pues. Então, uno deve ser cuidadoso, tem que explorar muito mais. Isso faz com que a fé cega deixe de ser cega, quando eu exploro um pouquinho mais.
Hay un ejemplo de una amiga de Baba, ¿no? Que era súper católica, ¿ya? Pero tuvo una, no sé qué pasó, una decepción y tal. Entonces retiró del catolicismo. Totalmente. Y ahí volvió años después al catolicismo, pero ya después de haber reflexionado, después de haber pensado, ¿ya? O sea, ella logró trabajar su fe un poquito más. Ella fue y retó la fe cierta de creer en cosas que son inverosímiles. Y ella pasó más bien a creer en ciertos aspectos del catolicismo, no cree en todo el paquete, pero por lo menos en algunas cosas. O sea, la fe ciega pasó a ser una fe con conocimiento. Ahora, la fe de Baba es un poquito diferente. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia? De hecho, no es pequeña, de hecho es gigantesca. En primer lugar, la fe de Baba se basa en un aspecto, de la posibilidad de que Dios venga al mundo, entre en alguien y comece a hablar un conocimiento. Esa es la cosa más difícil del mundo de creer. ¿Cierto? ¿Ya? Porque, o sea, que Dios viene al mundo, algunos creen en Jesús, los avatares, o sea, múltiples posibilidades, ¿no? Y van a hablar, pero es diferente que sea algo contemporáneo, o sea, algo ahí en vida. Y yo veo el ejemplo del grupo en contra de Brahma Kumaris, un grupo que es una disidencia, hay varias disidencias de Brahma Kumaris hoy, infelizmente. Y una de las disidencias es un señor, incluso él su cara es como la de Brahma Baba un poquito. Tiene bigotito, o sea, tiene poco la pinta de Brahma Baba. Y consideran que Shiv Baba entra en él. Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que Shiv Baba entra en él. O sea, varios, incluso 2 almas de Colombia creían en eso, creyeron en eso. Y él, ¿qué hizo con el conocimiento? Le dio una revisada. Ajustó el conocimiento de Baba que fuera más hindú. O sea, disminuyó el rol de las mujeres un poquito, corrigió, entre comillas. O sea, Baba habla que Rama es de la edad de la plata, y le volvió a colocar Rama en la edad de oro, ¿ya? Que es lo que el hinduismo habla. O sea, hizo ciertas cositas para ajustar un poquito, ¿ya? Y la gente cree en él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que Baba venga y hable conocimiento y Jesucristo o esa alma ya que hace? La evidencia, pues, es importante y ese es el tema, la evidencia. O sea, la fe con conocimiento tiene que tener algo que sea evidente. Y ahí viene el tema de la fe con Baba, porque la evidencia no aparece tan fácil. Você imagina las dades. Baba hablaba que un día todo sería de tal forma y tal cosa. Y las dades vivían en la pobreza total. Vivían sin nada, no tenían absolutamente ninguna prueba de que lo que Baba decía fuera cierto. Y ellas creyeron en Baba 100%. Ellos pasaron hambre, quedaron sin casa, se pasaron por todas las dificultades posibles. ¿Ya? Porque ellas creían en Baba. Entonces ahí viene la magia y cómo saber que... Claro, hay ciertos elementos que son claros. O sea, uno ve el tema del cristianismo, como Baba dice, no logró terminar el mundo. El mundo nuevo no vino a través del cristianismo. ¿Ya? Todos los cristianos creían que en 100 años el mundo acabaría. Esa era la idea en la época de Cristo. Y no acabó. Entonces, hay prueba. Ese señor que habla que Shiva entra en él lee la mula. A ver, o sea, Brahma Baba não leía la mula, ¿ya? Que ni siquiera Mama leía la mula. Pero Brahma Baba especialmente não leía la mula, ele dava la mula. E esse senhor lê la mula. Há vários vídeos dele leyendo la mula. Ele explica la mula, pero ele la lê. Ou seja, ele pode ser um bom professor, pero não é Deus entrando aí. Então, há certos aspectos que podem ser evidentes. Com relação a Baba, nós já venimos na época da mantequilla. ¿Se entendem isso? O sea, as dades chegaram na época que haviam simplesmente armado o estábulo e comprado a vaquita, tá? Depois vieram outros na época que a leite começou a aparecer. Vieram outros que tiveram que bater a leite para ser a mantequilla.
pero nosotros venimos a comer la mantequilla. O sea, ya está todo listo. O sea, hoy Baba habla en las moles ciertas cosas, pero uno ya ve, uno ya tiene la evidencia. Entonces, sobre ese punto hablaremos el lunes, que es, ¿cómo es posible que yo realmente crea que Shiva entrando en Brahma y no es un alma cualquier, un espíritu cualquier? Pero piensen, ahora, ¿cómo afecta a los Brahmins también? Porque muchos Brahmins todavía tienen fe ciega. O sea, muchos Brahmins creen en Baba como creían en Jesucristo o como creían en Millonarios, ¿ok? O sea, tienen una fe que es basada en falta de evidencia. Entonces, yo sí tengo que tener un conocimiento claro. Tengo que hacer que mi mente e intelecto se unan, pero tengo que ver alguna diferencia. Entonces, el lunes vamos a finalizar isso. Está bien? ¿Ok? ¿Todos con fe o café? Om Shanti. O sea, la fe realmente es, o sea, es ilógico, ¿sí? Sí, la confianza es lógico. Tú tienes confianza en alguien porque esa persona probó que es confiable, hizo algo. O sea, tú viste con tus propios ojos, ¿cierto? O sea, la gente cuando va a un supermercado es porque confía en los productos del supermercado, porque otras personas que esa persona confía le dijeron que sí. O sea, nadie va a un supermercado con fe, ¿ya? O sea, hay confianza, ¿ya? O sea, es un sistema muy importante que es probablemente lo que se está perdiendo en la edad de hierro, ¿no? O sea, creo que ya nadie confía mucho en sus gobiernos, nadie confía en sus padres, sus familiares, nadie confía en los vecinos más como antes. O sea, ya hay mucha falta de confianza hoy y es mundial en todas partes, ¿ya? Entonces, claro, es raro. En Estados Unidos, se vem alguém caminhando por la calle, já chama 911, não importa, pode ser um pariente de um vecino, não importa, e chamam polícia só porque a pessoa está caminhando. Porque a confiança é muito difícil. ¿Ya? Não é uma virtude fácil. Que alguém tenha confiança em mim, demora muito. Se usa em linguagem normal, pero não é confiança, é fé. E a fé, a base da fé, o que disse outro dia, eu creio em isso, é que realmente a gente tem fé porque provavelmente em outra vida essa pessoa cumpriu. Então, a fé é de outra vida. ¿Ya? Então, eu tenho fé em uma pessoa, uma conta kármica, pois um sanskar. Eu tenho fé a vezes porque essa pessoa, ou o sanskar que tem essa pessoa, eu confiei na vida passada e me foi bem. ¿Ya? Então, por isso, tenho fé em algo. ¿Ya? Pero quando vem o tema da fé em Deus, a coisa é um pouquinho mais complexa. Sabemos, por el Gyan de Baba, que todas as almas de uma religião se quedam em essa religião. Baba em uma mule, pelo menos, dijo que eles a vezes salen a passear um pouquinho. Pero como as religiões são tão complejas, provavelmente salen a passear dentro de sua própria religião. Por exemplo, um cristiano, de pronto em esta vida é católico, pero em la vida passada quizá fuera evangélico, em la outra vida fuera bautista, o sea, cada vida fuera alguém diferente, pero todavía seguia en la misma rama, ¿ya? Incluso ateus, ¿no? Hay ateus cristianos, hay ateus muçulmanos, hay ateus judíos, são diferentes, ¿no? São muito distintos entre eles, ¿ok? Ya, son muy diferentes. Entonces, los de la religión quedaron ahí presos a su religión. ¿Ya? Yo no creo que pasen, tal vez, judíos, muçulmanes, cristianos, como son tres religiones bastante parecidas, quizá se den su vueltita. Lo mismo los hindúes, los sikhs, ya, o sea, que también son religiones bien parecidas, también de pronto salen a pasear un poquito. Pero todos estão na mesma religião. Significa que por dezenas de vidas han estado creyendo na mesma coisa, na mesma escritura, no mesmo guru, no mesmo esquema de religião, já? Ou seja, são vidas e vidas e vidas com base nisso, ok? Então, claro, em uma vida com esse, a mente e intelecto lograram concentração, a lo mejor houve milagros, não? Assim como em Brahma Kumaris, ao começo havia tantas visões e coisas extraordinárias, já.
sea, como devia ter sido mágico el rol de esa hermana Pushpa, ¿no? Que Pío entraba en ella, ¿no? El amado y hablaba, o sea, como devia ser algo excepcional, algo súper interesante, ¿no? El cristianismo também, o sea, quantos milagros eles retratam, dizem que houve. O Buda, não, também, todas as histórias que contam sobre Buda. O sea, o começo sempre é meio mágico, porque esse é o momento em que a fé está sendo criada. Já? E a mente e o intelecto têm que estar concentrados nisso. E a mente se diverge muito, o intelecto se vai para outros lados. Então, trazer os dois não é tão sencillo. Já essa fé foi criada, perdura por vidas. Ou seja, hoje alguém pode ser hincha, não se diz, não? Feligrés, como é? Feligrés? Já, feligrés de uma igreja, já, muito forte, por milagre que lhe ocorreu a seu primo de há 6 vidas. Mais ou menos isso. Pensem no absurdo, pero é por isso. Porque se uno pergunta a los católicos, creo que nadie ha presenciado milagre realmente. ¿Ya? Yo conozco una sola persona que cree que fue un milagro lo que pasó con su marido, pero está ahí. Nadie más. ¿Ustedes cuántos conocen? ¿Se ha presenciado? Muy pocos. Porque provavelmente estão vivendo de algo que passou a ser 1000 anos. Pensem nisso. Pensem que alguém que tem fé total em uma religião, essa fé foi sembrada há 2000 anos. E todavia sobrevive. Mirem o poder. Isso é muito importante, por quê? Porque os brahmanes somos um cuento diferente. Porque nossa fé foi sembrada há quanto tempo? 5000 anos. Pois, quitando uns anos, né? Por aí, 60 anos. Bueno, eu quitando 40 anos, esses 5000 anos, desde a confluência passada, do ciclo passado. Então, tem lógica. Já? Ou seja, se um cristiano hoje que nunca ha visto nenhum milagre em sua vida, todos os membros de sua família nunca viram nenhum milagre, exceto um transmilênio vazio às 6 da tarde, talvez um viernes. Esse seja o único milagre que viram, já. Pero realmente nadie ha visto nenhum milagre. Essa é a realidade da religião. Essa é uma das coisas que me hizo abandonar o catolicismo. Parecia absurda a religião, porque não passava nada. O sea, realmente não passava nada, já, nada. Os espiritistas em Brasil sempre passa algo extraordinário, sempre há algo interessante sucedendo. Pero o catolicismo, nada. Pero por que a gente seguia? Porque há 2000 anos, 1500 anos, 1400 anos, isso passou algo. E isso todavia lo tinha. Então, para um Brahmin também, esses 5000 anos nos passou algo. O que foi que nos passou? Nos tornamos ángeles. Ou seja, literalmente, Gladys se volveu um ángel delante de meus olhos, ou algo assim. Literalmente, bueno, mais prático, Daddy Yankee se tornou o que ela se tornou. Literalmente, Daddy Yankee paralisou o mundo inteiro ao deixar o corpo. Ou seja, literalmente, ela mostrou seu poder. Ou seja, de todas as daddies, é a única que mostrou o poder em la prática. E não pode ser coincidência, demasiada coincidência. Já mostrou seu poder na prática. E isso, esse algo que me passou na confluência passada, é o que hace que quando eu venga a Baba, ganhe fé. Entende? Entende a lógica? O sea, nossa fé não é de esta vida, é del ciclo passado, de la confluência passada. Excepto os brahmanes reencauchados, não? Que é de la vida passada. Isso. E de la vida passada, sim, foi de la confluência passada. E é muito interessante pensar isso. Por isso, nós somos capazes de crer em Baba, apesar de lo absurdo de Shiva entrar em Brahma. É absurdo isso, pensa. Já? Ou seja, é absurdo que Brahma dijera que um dia íamos estar em cada rincão. Isso é absurdo. Já? Quando eu entrei em Gyasi, 40 anos, não havia nada. Brahma Kumaris não era nada. Já? Se Brahma Kumaris não era famoso para nada. Hoje, só com o de Tony Robbins, eu me imagino milhões de pessoas que já sabem de Brahma Kumaris. Só por la chalita que ele teve com Shiva, não mais. Já?
Pero na época que eu entrei, Brahma Kumaris era desconhecida totalmente, absolutamente. Então, dizer que Shiva entrou em Brahma e uno creer em isso, ou seja, isso é muito tonto, não? Pero por quê? Porque no ciclo passado eu tive algo, se alguma experiência me deu. E essa experiência, que provavelmente para cada um vai ser diferente, cada um vai ter provavelmente algo distinto que quedou na memória do alma do ciclo passado. Quando chegas a Baba, essa experiência aparece. Mente e intelecto se unem, assim, tá? E tu entras. Tu te vuelves um branco. Pero a fé tem percentuais. Eu creio que quando Baba habla em fé cega, principalmente Baba habla fé cega, para Brahmins, muito poucas vezes. Eu recordo uma mula, já praticamente, que Baba falava de fé cega e ele estava falando com os Brahmins. Já. Quando há fé cega em los Brahmins, essa fé cega é provavelmente uma fé de 10%. Por exemplo, muitas almas deixaram a Baba, mas essas almas não creem que deixaram a Baba. Por quê? Porque elas todavia são vegetarianas e de pronto na cebollita de vez em quando. Mas seguem sendo vegetarianas algumas. Elas todavia leem Murli, a Murli está onipresente, pois de pronto não todos os dias para não exagerar, mas leem Murli. Pois de vez em quando se recordam de Baba algo, fazem uma meditação aí quando estão livres. Tal. Então, provavelmente essa é a fé cega. E por que é fé cega? Porque quando já uno entra com Baba, essa fé não sempre é corroborada, não sempre é provada, porque demoram. Se las dades, quantas décadas não demoraram para que o que Baba lhes hablara se hiciera realidade? Décadas. Quando falavam não de que Baba um dia estaria nas Nações Unidas, eu cheguei a Guiana quando Baba recém havia ingressado, não, com os papeles para ser parte de um comitê allá de las Nações Unidas. E todos estavam felizes, não podiam crer. Era algo que Baba havia falado e agora se havia hecho. Já, ok? Ou seja, as datas demoraram décadas. Então, claro, os Brahmins também. Que Baba habla de las, especialmente as mulheres aviatas, são extremadamente enganosas, porque elas te hablam coisas que não eres. Pero habla de tal forma que dá a sensação que já eres isso. E uno sale pensando que já és e pum, tropeças e cai. Já? É como o papá que diz, não, manejar bicicleta é a coisa mais fácil. Tu vas a hacerlo de uma. E o chico corre a bicicleta e pum, se cai, se rompe todo na cara. Já? Por quê? Porque o papel de Baba é motivador, é mostrar o resultado final nosso. Pero se uno lê as moles aviarte com olhos um pouco mais cuidadosos, verão que Baba, apesar de motivar, também nos aterriza bastante. Baba sempre nos põe em nosso lugar atual. Ou seja, Baba nunca nos engana realmente. Ele engano somos nós outros, que quedamos aí todos... E quando Baba habla algo um pouco mais forte, eu não odio. Não. Então, essa fé ciega é o hecho, em realidade, que eu não, ou seja, não me satisfago com o que Baba me dá. Porque o que Baba nos dá é meio aburrido. Nada de películas, não podemos sair a comer com a gente, já não podemos fazer tantas coisas que a gente do mundo Loki considera como felicidade. Já. E además sabemos que não é, pero a fé não está aí. E Baba disse, essa é a melhor família, eu não mira, essa é a melhor família, já. Essa é a alma mais elevada, eu não mire, essa é a alma mais elevada. Por quê? Porque o que Baba nos está falando é uma mescla de o que será o resultado final. E um pouquinho de lo que vai passando pouco a pouco de lo que vai suceder. Houve um exemplo prático de Chandramanidade. Eu nunca supe os detalhes, prefiro nunca saber os detalhes. Mas quando ela deixou o corpo, não havia questionamento, sempre há de que posição
essa alma vai estar, em que Rosário vai estar, pelas 8, pelas 108, 16, no 108 e tal. E creio que a opinião da gente com ela não era tão favorável. Então, Baba, em uma mole, não foi mensagem, creio que foi uma mole, dijo, não pensem isso, porque o alma teve fé por muito tempo, teve essa fortaleza durante muito tempo, aún sem ter prova, ela tem uma ajuda extra, como os professores que dão uns pontos extras. Sim, então, talvez ela não haja sido o que muitos esperavam que ela pudesse ser, mas esses pontos extras estavam por todo o esforço. Bueno, em Mohini Didi vemos isso. Mohini Didi, vocês não sabem quanto a gente todavia la questiona, mas já muito menos. Porque ela não é como gente que é super ativa, não é isso. Ela não dá classes ou charlas como gente que são brilhantes. Já as classes de gente uno escucha e uau. Já. As de Mohini, pues buenas, pero não têm o mesmo brilho. Já. E o serviço em Estados Unidos era quase nulo, muito pouquito, era nada. Pero nadie esperava o poder de yoga, não? Aí ele falava sobre a importância do poder de yoga no mensagem de Bob, não? Falava especificamente que é como uma armadura. E aí, pues, passaram coisas mágicas, mágicas, já? Ou seja, vemos com nossos próprios olhos como, apesar de que a alma não tem certos talentos, certas qualidades que outras almas têm, ela tem algo especial. E devido ao yoga deia, Estados Unidos se llenou de imigrantes. Primeiro foram os de Guiana, não? Guiana entrou em um regime dictatorial muito feio, manejou as finanças terríveis, entrou em la quebra total, total. Então, todos os brahmins se foram, literalmente. Ou seja, o centro, creio que viviam, dizem, como 10 almas, 12 almas viviam no centro, e de repente quedaram um ou dois allá. E havia mais de um centro, quedou um solo, Gita Pachala. Todos os brahmins se foram aos Estados Unidos e Canadá. E esses foram os brahmins que deram a base, Gayatri Ben incluso, todos eles deram a base ao serviço dos Estados Unidos que vemos hoje. Depois foram os imigrantes da Índia, que esses são 99% dos brahmins dos Estados Unidos são originários da Índia. Pero esse é o poder de yoga. Quizá Estados Unidos sí es una tierra árida para los brahmins. No hay brahmins, muy poquitos. Pero siguen teniendo. Por eso son almas que cuando pasa algo, llaman, ¿no? Yo recuerdo mis amigos que me trajeron a Baba, nunca fueron brahmins, ellos, nunca. Pero cuando hubo lo de Indira Gandhi, me llamaron, ¿no? Es ahora, es ahora. Ahora vai empezar a destrucción, es ahora, es ahora. Entonces, esses de 1%, 10%, eles vão venir quando a coisa realmente esteja dura. Quando já não há de opções, oportunidades, nada, eles vão vir. Pero agora nós outros brahmins temos que ver hasta que ponto temos fé. ¿Por quê? Porque as coisas inesperadas vão suceder, coisas malas e negativas vão suceder. Por exemplo, imagine se vocês não podem abordar o vuelo, se eu não posso abordar o vuelo. Imagina como eu me sentiria se realmente pois tenho um problema de saúde extremadamente sério, ou como me sentiria se alguém que eu quero muito deixa fora. São provas muito fortes que sacudem a alma. E é aí onde uno sabe quanto é a fé em Baba. Porque quando a fé é total e completa, ou seja, a alma não se sacude em nada. Ou seja, a alma sigue. Não, todos vocês escutaram, não? Lo de Brahma Baba dejar o corpo, quantas vezes não se falou por essas semanas. E eles dizem que a sacudida no árvore foi grande. Muitos brahmins deixaram a Baba, muitíssimo. Incluso com Mama, quando Mama deixou o corpo, muitos brahmins foram junto com ele. Né? Mas quando Brahma deixou o corpo, muitíssimos deixaram a Baba. Agora as sacudidas são diferentes, já não deixam a Baba. É muito difícil que deixem a Baba. Mas o 80% de fé que tinham,
Não, se cai a 20%, 10%, param de fazer serviço, de vir ao centro, de ir a Madhuban, de aportar, de tantas coisas, já começam a comer brócolis. Não. Ou seja, começa a ver certas manifestações disso. E uno, de pronto, nem sequer se dá conta que não tem fé. Não se dá conta. De hecho, vemos isso em las religiões. Já? Ou seja, pouca gente se dá conta que não tem fé em sua própria religião. Em la época que os católicos realmente tinham fé, iam à igreja, sabiam? Todos os dias. Muitos deles iam 2 vezes ao dia. De hecho, todavia sigue sendo o princípio da Igreja Católica ir à igreja todos os dias. O Opus Dei, que tem uma universidade acá em Bogotá, eles obrigam seus professores a ir à igreja todos os dias. É obrigatório, não é opcional. Não é opcional, é requisito. Tem que ir à missa todos os dias, é obrigatório, porque um católico tem que ir todos os dias. Mas já lá fez menos. Ou seja, uma vez por semana, já está bem. Pois eu já não recebo os milagros que Baba abrem as mules, que as dades contam. Esses milagros já não sucedem. Então, para que vou todos os dias allá? Já não vou receber mais. Essa é a prova de fé. E eu devo ser muito cuidadoso, porque não olvidemos, minha fé está basada em lo que eu vi, senti, percebi, escutei, não sei, provei de alguma maneira, em el ciclo passado. E, todavia, não deve haver ocorrido. Se a base de minha fé como Brahmin não ha ocorrido. Então, tenho que ter fé em la fé. Tenho que ter fé que lo que me deu la fé em Baba todavia não ha sucedido. E não deixar-me como ilusionar. ¿Ya? Somente um mundo onde as coisas são tão maquilladas, tão enganadas, não? Que uno vê as coisas feias, bonitas. Então, hay que tomar muito cuidado. ¿Ok? Então, muito café e muita fé.